Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus então, no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo 2, verso 4 ao verso 16. Amós, capítulo 2, versos 4 a 16. Lido o texto, permaneça com a sua Bíblia aberta nesta passagem, por favor. Assim está escrito: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos. Antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome, e se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Este é um texto soleníssimo, e eu gostaria de tratar com os irmãos quando Deus confronta o seu próprio povo. Meus irmãos, o profeta Joel, o profeta Amós, ele era de Tecoa, ele era do reino de Judá, do reino do sul. Mas Deus o levantou para ser profeta no reino do norte, no reino de Israel. Ele não era filho de profeta, ele não vinha de uma escola de profetas, ele era um agricultor, ele era um homem que trabalhava na pecuária também. E não obstante isso, Deus o levanta, não apenas para confrontar o pecado de Judá, a sua nação, mas também para confrontar os pecados das 10 tribos do norte do reino de Israel e das nações ao redor. Vocês bem sabem que ele governa, ele profetiza no período áureo de Israel. Está governando Israel, as 10 tribos do norte, o rei Jeroboão II, que governou o mais longo período, 41 anos. E governou no período mais próspero do reino de Israel, porque havia paz nas fronteiras e prosperidade dentro dos muros. E não obstante a paz externa e a prosperidade interna, foi um período em que Israel se afastou ainda mais do Senhor. Pecados gravíssimos ofendiam a santidade de Deus. E a soberania de Deus não se limita ao seu povo. A soberania de Deus alcança as nações. E é por isso que ele começa tratando no capítulo 1 da Síria, da Filistia, da Fenícia, de Edom, de Amon, de Moabe, denunciando os pecados das nações pagãs, das nações aparentadas com Israel
e eu fico até imaginando os israelitas aplaudindo Amós, bravo, bravo, denuncie mesmo o pecado dessas nações. Mas de repente Amós começa a embocar a trombeta para Judá. Judá, de certa forma, muitas vezes foi rival das 10 tribos do norte, ainda eu penso que eles estão aplaudindo Amós. Mas agora Amós volta às suas armas para denunciar o pecado de Israel. E denunciar o pecado do próprio povo de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus está muito irado com os pagãos, com aqueles que se rendem a toda sorte de desvio teológico, moral. Mas agora Amós está dizendo que Deus está embocando a trombeta para dentro dos muros, para denunciar os pecados do seu próprio povo. E ele começa então com um estribilho, por 3 pecados. E pelo 4, eu não suscitarei o castigo. E essa expressão vai se repetindo em todos os textos. E ele diz, por 3 transgressões de Judá, por 4 não suscitarei o castigo. Por 3 transgressões de Israel, por 4 não suscitarei o castigo. O que ele está dizendo? Que Deus é paciente, que Deus é benigno. Mas chega uma hora que o juízo vem. Ninguém pode brincar com Deus e sair ileso. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Então, depois de denunciar a crueldade na guerra de Damasco, depois de denunciar o tráfico humano da Filistia, depois de denunciar a quebra de pacto da Fenícia, depois dele denunciar a falta de misericórdia de Edom, depois de ele denunciar a crueldade de Amon, depois de ele denunciar o ódio que não cessa até com os mortos de Moabe, agora ele começa a falar de Judá. E quando ele vai voltar para o povo de Deus, o que ele denuncia? Quais são os pecados de Judá? Confira comigo o versículo 4. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Em outras palavras, se as nações pagãs cometeram crueldades terríveis, o povo de Deus comete o pecado gravíssimo de abandonar a palavra de Deus, de não obedecer os estatutos de Deus. E conforme Deuteronômio 4, 5 a 9, o fato de Judá ter recebido os estatutos de Deus, do povo de Deus receber os estatutos, a lei de Deus, diferenciava o povo de Deus de todas as nações pagãs. Os privilégios, as bênçãos, a clara direção, a orientação à santidade. Mas eles ouviram, eles receberam e disseram, nós não queremos isso. Abandonaram, esqueceram a palavra de Deus. Qual foi o erro deles? Duplo erro. Versículo 4, confira comigo. Teologia errada. Antes andaram ou guardaram as suas próprias mentiras. As suas mentiras os enganaram. E aqui tem a ver com teologia errada. Quando o povo de Deus abandona a palavra de Deus para acreditar nas mentiras engendradas pelo próprio homem, as novidades do mercado da fé, o que surge como novidade, abandonando a palavra e abraçando mentiras elaboradas no enganoso coração humano, aqui está a ruína do seu povo. Por quê? Porque a teologia é mãe da ética, porque o versículo 4 vai terminar assim, e após elas andaram seus pais. Ou seja, a teologia errada vai desembocar na ética errada. Se a minha fé não está estribada na verdade, tudo que eu vou fazer dali para frente vai espelhar, vai retratar a teologia equivocada que eu abracei. Então, o povo de Judá errou tanto na teologia quanto na ética. E o que vai acontecer? Versículo 5, confira aí comigo. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Quem é o agente do juízo? É Deus. Quem é o instrumento? O império assírio. Aqui, melhor dizendo, a Babilônia, porque está falando de Judá. Em outras palavras, o povo de Deus só vai cair nas mãos das nações pagãs
porque o povo de Deus não honrou a Deus, não obedeceu a Deus, não andou de acordo com os estatutos de Deus, e agora é o próprio Deus que é o agente do juízo. Eu, diz o texto, meterei fogo a Judá. E aí, o texto mostra que esse juízo é devastador, porque o texto diz que o fogo consumirá os castelos de Jerusalém. Você se lembra de 586, quando a Babilônia chegou, cercou Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, arrasou a cidade de Jerusalém, deixando para trás escombros, pedras reviradas e muito opróbrio e miséria. Era o juízo de Deus sobre um povo que não quis ouvir a voz de Deus. Mas eu chamo a sua atenção para esse ponto. Até aqui, Amós está ainda numa fase preparatória. Porque tudo o que ele está falando até agora é para daqui para frente concentrar o seu ministério exclusivamente nas 10 tribos do norte, ao reino do norte, ao reino de Israel. E quando ele vai levantar e denunciar os pecados de Israel, que pecados ele denuncia? Então acompanhe comigo, por favor, versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. E agora ele começa a elencar quais são os pecados das 10 tribos do norte de Israel. E o topo da lista, o número 1 da lista, ele diz: porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Primeiro pecado que Amós denuncia é o pecado da corrupção do poder judiciário. O que ele está dizendo é que não há possibilidade de existir justiça na nação, não há possibilidade de existir relações justas numa nação, se aquele poder que tem a responsabilidade de fazer justiça, de corrigir desmandos, está rendida à corrupção. E a primeira coisa que ele menciona, confira aí comigo, por gentileza, no versículo 6. É venda de sentenças. E ele menciona isso, porque os juízes vendem o justo por dinheiro. O que se espera daqueles que têm o poder de fazer justiça é que eles obedeçam preceitos da lei. O símbolo da justiça é uma mulher com os olhos vendados, com a balança nas mãos. E o que significa isso? Significa que um juiz não julga pela capa do processo, mas pelos autos do processo. Significa que os juízes não têm partido. Eles não votam de acordo com quem está sendo julgado, mas do que está sendo julgado. E desta maneira, lá em Israel, no período áureo, aqueles que eram inocentes, aqueles que não tinham vez nem voz, ao chegarem com suas demandas nas cortes de Israel, não encontravam ali justiça. A causa deles não era tratada com justiça, porque esses juízes que estavam assentados vendiam sentenças, os poderosos controlavam, eles escapavam das leis, eles eram favorecidos pelos tribunais, e os juízes vendiam sentenças para esses poderosos, de tal maneira que o inocente não conseguia alcançar qualquer justiça nessas cortes. Se vocês perceberem, esse assunto vai desembocar no versículo 6 ainda, quando diz que eles condenam o necessitado por um par de sandálias. Ou seja, chegava a ponto da justiça estar tão corrompida que qualquer oferta para corromper um juiz, para comprar um juiz, para comprar uma sentença, era aceita. E o justo era condenado até por um par de sandálias. Esse pecado foi tão grave em Israel, meus irmãos, que ele é repetido outras vezes. Eu peço a gentileza de você conferir comigo, capítulo 5, versículo 11. Por gentileza, olha aí. 5:11, está na tela, vamos ler todos juntos. Portanto, toda a igreja comigo. Portanto, visto que pisais o pobre
e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes planejado. Pisais o pobre e dele exigis o tributo de trigo. Olhe comigo o capítulo 8, versículo 6, desse mesmo livro, todos juntos, por gentileza. Talvez nós pudéssemos ler do verso 4 até o verso 6. Toda a igreja comigo, 4 a 6. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Você percebe que aquilo que está acontecendo nas cortes, no comércio, alguém pode dizer, mas Deus não está interessado nesse assunto. Deus está interessado na igreja, Deus está interessado no templo, Deus está interessado nos rituais sagrados. Mas o Deus a quem servimos é o Deus da justiça. Ele se importa com as transações internacionais. Ele se importa sim quando há crueldade nas guerras. Ele importa sim quando um comerciante vende 1 quilo e entrega 900 gramas. Ele importa sim quando o comerciante fala que está vendendo um produto de qualidade e não está entregando um produto de qualidade. Ele se importa sim quando as cortes são corrompidas e os juízes não praticam a justiça. Deus está denunciando essa prática abominável lá em Israel. E certamente Deus rejeita a injustiça ainda hoje, em qualquer setor da vida. Mas notem comigo, um segundo pecado que ele denuncia, além da corrupção do poder judiciário, que é a cobiça insaciável, versículo 7, 2:7. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. O ponto aqui que Amós está levantando é que a cobiça é tal, a ganância é tal, o desejo de concentração de riqueza é tal, que eles suspiravam até pelo pó da terra que caía na cabeça do pobre. Eram tudo para eles. Era concentração de renda. Era a cobiça dos poderosos sem limites. E o versículo 7 vai nos informar que eles condenam quem? Eles vendem o justo por dinheiro. E o verso 7, eles estão pervertendo o caminho de quem? Dos mansos. Ou seja, tanto as cortes quanto os poderosos têm partido, e o partido deles é o partido errado. É para proteger o criminoso e para massacrar o inocente. E Deus está olhando isso e não tolerando esse tipo de situação. Mas veja comigo o verso 7, parte B, terceiro pecado, a imoralidade desavergonhada. Porque o texto diz, um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Ou seja, é o pecado do incesto. Se a teologia está errada, a ética está errada. Agora não é apenas promiscuidade, não. Um homem coabita com a moça e vem o filho dele e coabita com a mesma moça. Os valores morais estão no chão. Mas tem mais. Há também, meus amados irmãos, uma irreverência afrontosa, versículo 8. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é a violação de direitos humanos fundamentais. Na lei estava estabelecido que você não podia pagar dívida com a roupa do corpo. O credor podia até levar a sua roupa para pagamento de uma dívida, mas à noite ele tinha que devolver essa roupa, porque essa pessoa precisava de uma roupa para aquecer durante a noite. Eles não só tomavam as roupas, que é um bem inalienável, mas se deitavam, diz o texto, se deitavam no altar, ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas. Ou seja, a idolatria, a injustiça nas cortes,
a injustiça no comércio, a promiscuidade sexual dentro da casa de Deus, a profanação da casa de Deus, a violação de direitos humanos fundamentais. São os pecados que Deus denuncia na nação de Israel. Mas o que Deus fez por esse povo? Vamos ver o amor de Deus por Israel, versículos 8 a 11, confira comigo. Olhe comigo o versículo 10 em primeiro lugar. Também vos fiz subir da terra do Egito, ou seja, tem uma redenção nacional. Quem tirou Israel da escravidão do Egito? Foi Deus. Com mão forte e poderosa, quebrando o poder do maior império do mundo. Segundo lugar, preservação nacional, versículo 10. E 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísse da terra do amorreu. 40 anos no deserto. É só você olhar que deserto é esse. Se você vai do Cairo até Israel, são 400 quilômetros. Rochas imensas. Não é areia fina que afaga os pés, é pedregulho. Se você botar um calçado novo, um tênis novo, e for andar nessa região, eu garanto a você que o seu tênis não dura uma semana. Pois os calçados duraram 40 anos. As roupas não envelheceram. Deus fez chover maná do céu. Deus fez brotar água da rocha. Deus protegeu o povo das feras. Deus libertou o povo dos inimigos. Deus levou esse povo 40 anos pelo deserto, uma preservação nacional. Versículo 11, confira comigo, por gentileza. Deus também tem privilégios extraordinários, porque está escrito: dentre os vossos filhos suscitei profetas. Deus levanta profetas. Dentre eles, você pode citar Elias, você pode citar Eliseu, você pode citar lá no norte, Miqueias, que profetizou também lá. Deus está levantando gente para instruir, para ensinar, para exortar, para advertir. Mas mais do que isso, versículo 11. Dentre os vossos jovens nazireus, gente consagrada a Deus, gente que tinha compromisso com Deus desde o ventre da mãe. Eu não sei se é o microfone que está com defeito. Pega o outro, pastor. Me permita outro ali. Deixa eu desligar esse aqui, para não ter ruído. Obrigado. Então, notem vocês que o pecado de Israel é um pecado de ingratidão. Porque Deus fez tudo por este povo. E apesar disso, este povo acredita em mentiras. Este povo anda após as mentiras. Apesar disso, este povo corrompe aqueles que comandam a nação, os juízes, os que governam, os que legislam. Esse povo se corrompe do ponto de vista das minorias ricas que querem tudo para eles e massacram o povo. E agora, o que é que eles fizeram com Deus? A despeito de tantos privilégios. Confira comigo o versículo 12, por gentileza. Leia comigo o verso 12, toda a igreja. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Em outras palavras, aos jovens que eram consagrados a Deus não podiam beber vinho, cortar o cabelo, tocar em mortos. Eles deliberadamente deram vinho a beber aos nazireus. Ou seja, nós não nos importamos com a palavra de Deus, nós não nos interessamos pela palavra de Deus. Vocês podem fazer, vocês podem transgredir, vocês podem quebrar as leis de Deus, isso não tem nenhum problema, isso não tem nenhuma consequência. Mas mais, o verso 12 nos informa, notem aí: e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. O que eles fizeram com os profetas? O próprio Amós, confira aí comigo, capítulo 7, por favor, verso 12 a 14, ponha na tela para a gente ler, toda a igreja comigo, 12 a 14, vamos juntos. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza, mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás,
porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Vamos 15 também. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Vocês se lembram que desde que houve a divisão do reino, em 931, o rei Jeroboão I, não esse aqui, esse é o Jeroboão II, estabeleceu novos templos, em Dan no norte, em Betel no sul. Agora esse templo não é mais um templo que adora Deus, adora um bezerro de ouro. E é o templo do rei, é o templo do reino. E Amós está profetizando. E chega esse enviado do rei Jeroboão II e diz: não, aqui não, aqui não. Esse templo aqui tem dono. Aqui quem manda é o rei Jeroboão. Vai lá para a sua terra. Lá você é para comer, lá você é para profetizar. Aqui na nossa terra não. E o profeta Amós diz: olha, eu não sou profeta. Eu não sou nem filho de profeta. Na verdade eu era um agricultor. Eu na verdade era um boieiro. Mas foi o Senhor que me tirou de lá e me mandou aqui profetizar. E eu vou continuar profetizando. Foi assim que aconteceu também, meus irmãos, na época do profeta Elias. Jezabel começa a proibir os profetas de Deus, perseguir e matar os profetas de Deus. Foi assim também com Jeremias. Ele foi preso por pregar a palavra de Deus. Foi assim também com os apóstolos. Eles foram presos por pregarem a palavra de Deus. E essa realidade é uma realidade presentana, meus irmãos, porque hoje ainda há muitas pessoas no mundo todo sendo presas por terem uma Bíblia, por falarem de Jesus. Enquanto nós estamos nos reunindo aqui hoje, com ar-condicionado, com um ambiente agradável como este, tem irmãos nossos que estão sendo torturados, estão sendo presos, estão sendo assassinados, não porque cometeram crimes, mas porque pregam a palavra de Deus. O que vai acontecer? Um juiz inevitável virá. E eu chamo a sua atenção para isso, porque a partir do verso de número 13, Deus está dizendo o seguinte: eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Ele está entendendo isso. Ele é um agricultor. Naquela época os carros eram carros de bois, não havia ainda motor, e as estradas não eram boas, porque ele vem lá de Judá, e lá em Judá não tem planície, é tudo morro, tudo montanha. Então, na medida que os carros caminhavam com seus feixes, iam balançando, balançando, balançando. É um símbolo de um terremoto, que abala a terra, e esse abalo virá. Deus vai fazer abalar. E o que ele está falando? Ele está falando que daqui a pouco tempo, depois do governo de Jeroboão I, os reis que virão são tão terríveis, que o juízo vai se avizinhando, até chegar o dia, o ano de 722. A Síria cerca Jerusalém, reina morte em Jerusalém, reina fome em Jerusalém, em Samaria, cerca Samaria, a fome em Samaria, a crise em Samaria. E quando o povo não consegue resistir mais, o império assírio entrou e destruiu a cidade. Completamente. E levou o povo para o cativeiro. Por 3 transgressões, e por 4 eu não sustarei o castigo. Quem não escuta a voz da advertência, escutará o estalido do chicote do juízo. De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. E o que é que vai acontecer agora? Veja comigo, versículo 14, a fuga quando chegar o cerco de Samaria, vai ser impossível. Versos 14 a 16, eu peço que você que tem o hábito como eu, de grifar sua Bíblia, grifar algumas palavras. Versículo 14, ele fala do ágil, do forte e do valente. Versículo 15, ele fala do que maneja o arco.
ele fala do ligeiro, ele fala do que vai montado a cavalo. Versículo 16, ele fala do mais corajoso. Se você percebeu, todas essas palavras elencadas aqui, retratam as pessoas com mais chance de escapar diante de um cerco, diante de uma invasão militar. Mas ele está dizendo o seguinte, que nem o ágil, nem o forte, nem o valente, nem o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés, nem o que vai montado a cavalo, nem o mais corajoso, naquele dia vai escapar. Porque quem está trazendo a Síria não é a estratégia militar do Império Assírio. Quem mais tarde vai trazer a Babilônia não é a estratégia militar de Nabucodonosor. É Deus quem está entregando. Eu quero concluir dizendo para os meus irmãos que o pecado do povo de Deus é mais grave, é mais hipócrita e é mais danoso que os pecados dos pagãos. Mais grave porque o povo de Deus peca contra um maior conhecimento. Mais hipócrita porque o povo de Deus convoca os outros à santidade, quando ele não vive a santidade. E é mais danoso porque quando o povo de Deus peca, mais pessoas são atingidas. O pecado é maligníssimo. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado levará você mais longe do que você gostaria de ir. O pecado reterá você mais tempo do que você gostaria de ficar. O pecado lhe custará um preço mais alto do que você gostaria de pagar.